nação jamilqueira, sejam bem-vindos a mais um Picuinha. Eu sou o professor Pablo Jamilque. Oli Soares com você em mais um programa que eu acho que hoje vai ser muito bom, cara. Pá! Hoje o assunto é sensacional, é importante, polêmico e nós vamos sempre conduzir o debate da forma como costumamos conduzir. Primeiro, sem partidarismos. 2, sem paixões. 3, sem torcer. E 4, trazendo informação. Que é o que nos interessa. Pra não ser mais um daqueles podcasts bobocas que a galera fica entrevistando gente que não tem interesse nenhum, que não agrega nada só pra falar sobre fofoca. Bem, hoje você está convidado a mandar as suas mensagens, a interagir conosco, mandar aí o seu superchat, observar também que nós temos nosso espaço aberto para os patrocinadores. É só você mandar aí e ajudar a patrocinar o nosso quadro, nosso Picuinha, beleza? Pra gente poder deixar o cenário maior, fazer uma coisa gigantona. Umas estátuas no fundo. É, ia ser da hora uma estátua. Ia ser da hora, ó. Já estamos aí. O Henrique Moreira já chegou deixando o like. A Morgana Zanol mandou boa tarde para nós. Bem, Oli, vamos falar sobre qual assunto hoje? Escola, mas uma escola diferenciada. Aprovada esta semana, vai para Senado agora, para sanção presidencial, homeschooling. Homeschooling, o projeto conhecido também como educação domiciliar. Que já foi chamado, elegante já foi chamado de unschooling, ou seja, desescolarização. Nos anos 80, e agora passou a ser chamado de homeschooling. Que era unschooling? Unschooling, ou seja, sem escola, desescolarização era chamada. Aí, como de repente vem o nome unschooling, ficou um troço muito estranho, começaram a utilizar a ideia de homeschooling, ou seja, uma educação em casa, uma educação do lar. Olha que coisa legal, o Henrique Moreira acabou de dizer, eu nem sabia o que era homeschooling. Boa. Fui pesquisar agora. Sabe por que isso aqui é importante, cara? É importante, Henrique, porque, por exemplo, esse é um debate que está sendo amplamente discutido na sociedade. Total. E todos os brasileiros precisam estar cientes disso. É por isso que a gente está aqui colocando o dedo na ferida. E até as babaquices que estão colocando em cima do tema. Exatamente. Que tem babaquice de monte em cima disso. Demais, demais. De monte. O Bernardo Leal disse, gostaria de propor um tema para as futuras transmissões. À vontade. Por favor, escreva aí qual é o tema que você gostaria de que a gente comentasse. Jael de Oliveira Marques. Oi, meninos, bem-vindos ao meu home office. Muito obrigado pelo convite, legal. Muito obrigado. A gente está no seu home office aí, legal. É um prazer podermos estar aí, ó. Falando sobre universidades públicas. Não era exatamente o que a gente estava discutindo um pouquinho antes. Pode ser o nosso próximo tema. Pode ser. É o próximo tema. Ana Budel já mandou boa tarde. Boa tarde para você também, Aninha. Bem, vamos conversar então. Nós temos que falar sobre o histórico dessa proposta de homeschooling, como é que funciona isso no mundo, quais países permitem, quais países proíbem, a visão do homeschooling por educadores, por cientistas, tá? Nós vamos discutir o homeschooling em números, muito bom. Principalmente falar sobre o que seria o homeschooling no Brasil. Porque toda vez que você pensar em importar uma ideia para o nosso país, você precisa entender que aqui nós é Brasil. E a situação no Brasil é sempre particular. Diferente, completamente diferente. Começa por aí. O homeschooling está querendo fugir do controle da tutela do Estado. Mas, ao mesmo tempo, quem terá que fazer a supervisão será o Estado. O Estado, claro. Porque em algum momento alguém tem que avaliar se aquilo ali está sendo bem feito ou não. Essa é uma grande discussão que nós temos que entrar aí. Perfeito. Aí eu fico pensando ainda no seguinte processo. Vamos começar, então, mexendo numa ferida. Quando nós falamos sobre a pandemia, o maior problema da pandemia era exatamente as crianças permanecerem isoladas, permanecerem fora da escola, a socialização era um dos grandes pepinos que haveria de problema para nossas crianças. Perfeito. Agora nós voltamos a estudar e agora nós queremos levar as crianças para ficarem em casa. Sob a tutela de quem? Da mãe? Dos pais. Dos pais? Em tese. Sim, mas eu vejo assim, no processo educacional, a mãe tem uma grande participação. É claro. Tem uma grande participação. Muitas vezes até se a própria fonte de renda maior da casa não for a dela.
que acontece na grande parte dos lares. É comum. Comum. Agora eu pergunto assim, então quem será o responsável por essa tutela? E se essa mãe não tem a formação? Então, como dizem já, pode ser alguém com curso superior responsável por isso. Ou, como diz na BNCC, alguém que tem o quê? Um conhecimento notório sobre o tema. Ou seja, novamente nós caímos naquele velho lenga-lenga que eu sempre digo, educação no Brasil, qualquer Zé Goiaba, basta ser qualquer tongo que diga que sabe alguma coisa, ele pode dar aula. Haja vista a quantidade massiva de coaches do mundo inteiro. Exatamente. Que não tem formação para si, né, mas tem formação para os outros. E agora nós estamos abrindo caminho para que nós tenhamos um monte de escolinhas paralelas, aí nós temos o quê? Que não tem controle nenhum por parte do Estado, que vão simplesmente ser os responsáveis por essa educação. Então a visão que eu tenho hoje, Pablo, é que a gente não está preocupado com a educação em si, estamos preocupados com valores, ou seja, uma nova onda conservadora como nós já tivemos nos anos 60. Tivemos nos anos 60, tivemos nos anos 80. A dos anos 80 foi reflexo do quê? Da liberalização sexual dos anos 60. Correto. Porque nós demoramos 20 anos, praticamente uma geração, para começar a fazer. É aí que vem o unschooling da época. O unschooling é dos anos 1981. Por qual motivo? Para tentar fugir da liberalização sexual que veio com o anticoncepcional, a revolução sexual, o movimento hippie, a ideia da contracultura dos anos 60 e dos anos 70. Perfeito. Ou seja, um conservadorismo católico do período. Aí vem a ideia do unschooling. Aí você tem os anos 80, os anos 90, anos 2000, nós estamos entrando... É 20 anos de novo. E com mais 20 anos nós estamos entrando numa nova onda conservadora. Agora, esse homeschooling, o que eu imagino? Eu imagino que nós estamos criando uma maneira dos famosos preceptores, que na lei, você mesmo disse agora há pouco, na lei utilizou o termo preceptor. Então a Fräulein alemã vai voltar a educar as filhas ricas, os filhos ricos, ou seja, é mais uma vez a elite criando uma escola paralela? É isso? É. Há muitas coisas paralelas no Brasil. É, brincadeira. Né? Bem, vamos aqui falar então sobre os projetos de lei para que a gente possa começar a nossa discussão. Embasado. Tá? Eu tenho aqui 2 projetos. Um deles, que é do ano de 2019, lembrando que não é de 2019 o início da discussão do homeschooling no Brasil. Na realidade, é de antes. Nós temos uma discussão que vem em 2012, ganhou força em 2015, inclusive um projeto de lei do Eduardo Bolsonaro, um dos primeiros projetos, e que foi, né, depois não seguiu adiante, né? E aqui eu tenho o projeto que foi aprovado agora, que vai para a discussão no plenário do Senado, beleza? Então, eu vou discutir alguns pontos que estão aqui. Esse primeiro projeto que eu tenho aqui, que é da deputada Cristonieto, altera o Código Penal, tá? O que tem a ver o Código Penal com o homeschooling? O seguinte, nós tínhamos no Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, portanto, no nosso Código Penal, um crime chamado de abandono intelectual. No que consistia o crime de abandono intelectual? Os pais, ostensivamente, não fornecerem para os filhos ensino básico. Correto? Sim. Não conduzirem o aluno para a escola. E aqui o projeto traz a inclusão do parágrafo único no artigo 246, a fim de prever que a educação domiciliar ou homeschooling não configuraria abandono intelectual. Então, para você saber, isso no Brasil era crime. Certo? Vamos lá. O parágrafo único diz: os pais ou responsáveis que ofertarem a modalidade de educação domiciliar não incorrem no crime previsto nesse artigo, o chamado homeschooling. O que é interessante depois é a justificação desse projeto. E é isso que eu vou trazer para discutir com o Oli e para que vocês possam acompanhar o raciocínio conosco. Olha só. Aqui eles dizem que a proposição é salvaguardar pais responsáveis adeptos à educação domiciliar para que eles não sejam incluídos, né, ou acabem incorrendo no crime de abandono intelectual, certo? E aí eles dizem o seguinte, que dentro desse propósito,
propósito, né? A finalidade, olha só a definição deles. A finalidade da educação é desenvolver a sabedoria. Eu começo com uma grande questão aqui. Por quê? Etimologicamente falando, educar é diferente de ensinar. Claro. Ensinar vem de insignare, do latim, que é colocar um signo, ou seja, uma ação que é de fora para dentro. Enquanto educar vem de edutire, que significa criar, cuidar do indivíduo, uma ação que vem de dentro para fora. Aqui eles estão confundindo educação com ensino, porque o que desenvolve a intelectualidade, a sabedoria, é o processamento de informação, ou seja, o ensino, não educação. Educação desenvolve caráter e tantas outras questões. Acontece que o ensino está imerso, ele está no meio da educação. E aí ele diz o seguinte: assim a educação deve ser ordenada, portanto, como fim último do homem, que é a contemplação da verdade. E verdade aqui colocado em letra maiúscula. O que significa contemplação da verdade? Eu não sei se vocês notam isso, mas você colocar a expressão contemplação da verdade com inicial maiúscula significa claramente um direcionamento religioso. Né? Total. Dessa forma, observando tal finalidade, famílias têm tomado as rédeas do ensino de seus filhos, trabalhando com afinco para a formação integral de cada um deles numa educação personalizada, humanizada e voltada para o desenvolvimento do intelecto e das virtudes. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Oli. Você que tem muito mais anos de educação do que eu, era comum nas escolas em que você lecionou, existir uma coisa chamada reunião de pais e mestres? Pais e mestres, havia constantemente. E o que é que se fazia numa reunião de pais e mestres? Discutimos o andamento da escola como um todo, dos filhos em particular, e de que forma nós poderíamos melhorar aquilo que seria um aprendizado. Pergunto para você, ainda hoje, existe o convite para que os pais participem da vida dos filhos na escola? Existe. Existe, não é? Associação de Pais e Mestres, algumas escolas ainda têm até hoje. Pois é. Associação de Pais e Mestres. Porque aqui nós temos uma premissa que diz que os pais são proibidos de participar da educação dos filhos. Exatamente. Quando isso. não. Não tem como. Os pais são convidados a todo instante a participarem da escola. Você que é pai, já recebeu aquela ligação para ir à escola do seu filho e pensou: caralho, fui chamado na escola. Você sabe o que é isso? Isso é você participar da educação do seu filho. E se você acha ruim, quer dizer que você não gosta de participar da educação do seu filho. Eu fico preocupado com retomando as rédeas do ensino dos seus filhos. Quando é que os pais tinham o controle, o monopólio do ensino dos seus filhos? Em que época? Ele me refresca essa memória. Nós temos a época que você tem o controle, é a época dos preceptores. Certo. Quando as famílias ricas, as famílias de elite, para educarem os seus filhos, elas simplesmente contratavam professores para que eles pudessem ensinar a intelectualidade dos seus filhos. Aí você tem, por exemplo, alguns reis, por exemplo, da Suécia, eram completamente analfabetos. Analfabetos. Por qual motivo? Os pais simplesmente não achavam que era interessante educar aquele filho. E por que ele era analfabeto? Porque ele não era o primogênito. Não era o primogênito. Nós educamos o primeiro, mas o primeiro morreu e caiu no trono do analfabeto. Quer dizer, o herdeiro do trono era um analfabeto. Nós temos, por exemplo, a princesa Leopoldina, que veio ao Brasil. Ela foi educada por filha de Francisco I da Áustria, um homem altamente intelectualizado, que fez com que as filhas, olha que loucura, coisa raríssima, as filhas aprendessem 5 idiomas, fluentemente, porque ele não sabia para onde as suas filhas iriam após o casamento. Tanto é que ele teve filhas, rainhas francesas e filhas rainhas de Portugal. Mas qual era mesmo o nome do imperador analfabeto que instituiu, que fez uma reforma gigantesca? Carlos Magno obrigava você a escrever bonito. O primeiro curso de caligrafia foi dado nas escolas palatinas de Carlos Magno. Pois é. Que dizia que a minha mão não foi feita para empunhar a pena, e sim a espada. A assinatura dele é um desenho, porque ele não sabia escrever, ele não sabia segurar a pena, como ele dizia, mas ele sabia empunhar a espada. Mas ele dizia, você deve escrever bonito. Reconhecia o valor da escola. Então veja assim, você está elitizando aquilo que seria o processo educacional. Olha só ali, eles dizem aqui, sabemos
que a educação domiciliar, o homeschooling, é um direito dos pais por lei natural. Assim, são eles a escolherem qual ambiente é mais compatível com a realidade dos filhos, tendo como critério o maior bem-estar das crianças no sentido do seu pleno desenvolvimento. Aqui nós já temos algumas questões complexas, tá? Bem, primeira questão complexa. Dizer que o ensino domiciliar é um direito dos pais já está errado. Já. Por quê? Porque assim como o direito à vida, que na ala conservadora considera claramente que é um direito do nascituro, o direito da educação não é dos pais, e sim da criança. O direito à educação é da criança. Ou seja, quem protege esse direito? O Estado. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 26, diz que o pai tem o direito e o dever. Mas aí O pai tem o direito e o dever. Vamos Olha pensar, olha que coisa louca. De que ano é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? 1948. 1948, uma época que você tinha uma sociedade altamente ainda o quê? Patriarcalizada. Patriarcal. Totalmente É o patriarcal. pai que define o rumo. Patriarcal. Né? Mas eu vejo assim ainda, Pablo, o que nós estamos tendo, que nem o discurso que se tem aqui para justificar a lei, é um discurso altamente elitista. Sim. É uma elite que está discutindo. Detalhe interessante, os menos favorecidos continuarão menos favorecidos e pela proposta da lei, à mercê daquilo que seria uma educação, na visão dela, horrível, que não forma nada, nem tem sabedoria, nem tem verdade, como que ele diz ali, nem leva ao conhecimento, não leva a nada, ou seja, Pois é. o menos favorecido continuará novamente menos favorecido. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, a Tanto minha que elite, não. no site, eu falei pra você, no site da Associação Brasileira de Educação Domiciliar está escrito que as pessoas mais pobres e miseráveis não se interessam pelo homeschooling. Mas aí, tem coisa que não tem cabimento, quer dizer, quem é que concluiu que não interessa? Eu estou dizendo que você não se interessa porque você é pobre? Essa é a ideia? Pelo então jeito. Você, como pobre, não se interessa pela lei? Ou seja, os pobres não gostam de tomar champanhe? Ou seja, basicamente, foda-se o pobre. Ah, e não é? Não é? Você tem outra palavra diferente para Não, isso? não tem. Pra mim, não tem. Não tem como, cara, É? não tem como. Vamos Quanta con- pergunta tem ali? Não, cara? já tá vindo um monte de Nossa, coisa louco. louca. Ó, já vamos aí, vamos galera. às perguntas aí. Ó, eu queria chamar a atenção para aquilo que está aqui, ó. Eles dizem o seguinte: quando o Estado usurpa o munus de ensinar das famílias, ele sufoca a possibilidade de uma educação integral, oferecendo em seu lugar apenas uma educação parcial ou de conteúdos, uma educação estanque. Dessa forma, a educação se apequena e é ordenada em função da sociedade. Porque o indivíduo vai viver onde, né? Pelo jeito, não na sociedade. Não vai, não. Que hoje utiliza meio como fim, um jogo de palavras que não faz sentido Bobagem, nenhum, isso é bobagem que ela falou. desprezando a verdadeira finalidade e afastando os pais do processo educacional. Como nós já dissemos anteriormente, só está afastado do processo educacional o pai que opta por isso, porque a escola convoca os pais Continua chamando, isso é fato. para participar da vida educacional. chamando. E aqui, dizer que a educação domiciliar é mais ampla Não. do que a educação que você tem na escola é, no mínimo, um absurdo, né? Mas está aqui. O que eu vejo assim, nós temos uma vertente muito simples, a questão pública e a questão privada no processo educacional. Mas o que nós estamos tendo é que essa questão do homeschooling hoje é uma discussão clara e simples de valores. O que é que está se passando para aquele jovem, para aquela criança, não é aquilo que eu julgo dentro do meu juízo de valor como sendo correto. Aí você então atribui à escola que ela não está tendo um discernimento em ensinar, não é assim que funciona. Agora, esses pais vão fazer o quê? Contratar professores para fazerem isso? Aí os professores vão ensinar dentro daquilo que os pais querem que eles De ensinem? acordo com o projeto que foi aprovado. É isso Esse aí. que está aqui é isso. É isso. É Eu isso. posso então contratar uma série de escolas que não terão nenhum tipo de controle. Ou você, pai, que tiver formação em curso, atenção, superior ou tecnológico, poderá se responsabilizar pelo ensino domiciliar. E se o pai não tem o curso nem a mãe?
O terceiro pode ser o responsável. Uma espécie de preceptor. Preceptor, que assim, inclusive usar essa palavra, um preceptor seria responsável. Então esse preceptor, por exemplo, poderia criar uma escola de precepção para crianças intelectualizadas da classe alta. Sim. E aí não tem nenhuma regulamentação feita pelo Estado. Vai haver. Segundo o projeto, vai haver uma regulamentação da avaliação desses alunos. Da avaliação, mas das escolas não. Ainda não. Das escolas não tem como. Eles não estão mencionando a escola de precepção porque a ideia é que o preceptor vá para dentro da sua casa. Mas como? Nós não temos preceptor para todo mundo. A verdade é essa. Mas nós é porque isso não é para todo mundo ali. Então nós podemos montar uma escola, nós dois, uma escola de humanidades. Escola de humanidades, Pablo e Oli. Podemos montar uma escola, sem nenhum controle por parte do Estado. Claro. Nenhum controle. E podemos, então, se nós tivermos uma fama que nos preceda, nós podemos, então, estabelecer a quem nós queremos ou não ensinar. Claro. Fechou? Sim. É o elitismo, então. Exato. Então não interessa mais a pobreza da sociedade. A segregação, então, será total e perfeita. É isso? É claro. Por quê? Porque esse projeto apenas aumenta a clivagem social entre ricos e pobres. Vamos tirar algumas dúvidas ali interessantes? Vamos lá. Então, começando ali. Acho que tem que voltar um pouquinho mais. Ô, Carlão, você consegue vir aqui só pra gente dar uma olhadinha no... Tem uma pergunta feita ali interessante, que cai muito ali, que às vezes faz uma pequena confusão. Quer Então ver? vamos lá. Volte só um pouquinho, Carlão. Café hoje nem pensar, né? Não, o Carlão quer que a gente se lasque. Carlão não tem ajuda nenhuma pro Ah lá. Carlão. Olha lá. Acho que foi o Bernardo que perguntou. Pode começar. O Bernardo. O que vocês acham sobre o ensino à distância? O meu curso superior foi EAD e gostei muito. Acredito que algumas metodologias funcionam dependendo de como o aluno funciona. Olhe, Bernardo, foi maravilhosa a pergunta. com a palavra. O EAD não tem nada a ver com homeschooling. A gente Nada. tem que ter uma noção, sabe por quê? Porque o EAD foi montado por uma universidade, existe um plano educacional, existe uma ementa, olha só, existe uma ementa, existe toda uma regulamentação e é uma universidade com todas as capacidades e os preceitos que a legislação exige que está fazendo esse curso EAD. Fechou? Agora o que nós temos é um homeschooling que você foge desse controle, não tem nenhuma instituição sendo responsável. Seríamos eu e o Pablo criando uma escola que não tem nenhum controle, estabelecendo o que a criança vai aprender naquele momento ou não. Para quem sabe futuramente, que não se tem a regra ainda, ser avaliado pelo Estado. Ou pelo próprio Enem, será que o Enem vai avaliar? Pois é. Agora, todos os currículos, aí que eu digo, todos os currículos que serão propostos para o Enem serão dados em casa por esse homeschooling, Mas por esse preceptor? essa é a grande questão ali, sabe por quê? Porque, para mim, está bem claro que a questão do homeschooling é uma questão axiológica, ou seja, é uma questão de valores, não valores pecuniários. Exato, valor. Valores que as pessoas escolhem para si, correto? Então é aquilo que eu digo. O Oli não iria poder chegar para determinada família homeschooler, né, e dizer, e explicar sobre como foi a instituição do monoteísmo. Ou o professor de biologia não poderia explicar evolucionismo. Ou para o pai, vou me conter, ou para a família que acredita que a Terra é plana, o professor de física não poderia explicar nada que desmentisse O pai. o pai. Por quê? Porque, nesse caso, quem gerencia a contratação do preceptor e o acompanhamento do preceptor é o pai. Ai, meu Deus. Aí você vai pensar, mas é só quem tem condição. Você acha que quem tem condição é só gente com formação? Tem muito energúmeno rico. Tem. E que vai falar, eu sou terraplanista. E meu filho não pode ouvir que a Terra é tem forma de ovo. Eu trabalhei com um professor de biologia evangélico de uma linha extremamente radical. E eu um dia perguntei para ele, como é que você faz para dar a teoria da evolução que está no livro de biologia? Ele falou assim, nesse dia eu acordo pela manhã, peço perdão a Deus e vou lá e ensino a evolução. E falei, você acredita? Ele foi em absolutamente nada. Mas eu dou a teoria da evolução. Veja o que vem lá. Próxima. Acreditam que o homeschooling também seria assim, dependendo de como o aluno reage à metodologia? Eu não. Tá? Quer açúcar ali? Não. Eu não acredito. Vamos ver. O Natan Pedro disse, acredito que o ensino deve ser feito de maneira em que o aluno aprenda com melhor qualidade.
Não adianta nada ir ao ambiente escolar e terminar o ensino médio sem saber o básico com qualidade. Perfeito, não vamos nem discutir. A questão nossa de qualidade ela está sofrível em todos os cantos educacionais que nós temos hoje. Não que ele vá ter mais qualidade em casa. Não necessariamente. Vamos continuar. Estava onde ali? Estava ali, não, no de cima. Não, mais pra cima, Carlão. Mais pra cima, Carlão. Mais pra cima. Não, mais pra cima ainda. Pô, tu procura muita pergunta. Aí, parou. Aí. O Bernardo disse também fez o curso Morgana. superior de distância, gostou. Elcimar falou, será que o aluno terá disciplina em estudar diariamente? Isso não depende do aluno, deve ter, pelo projeto de lei, deve haver uma frequência mínima de 60%. Aham. A Bernardo Leal disse, Morgana, não consegui me adaptar ao ensino superior presencial. Fiz 2 cursos superiores presenciais, nunca concluí, sofria muito bullying. A questão do bullying costuma ser muito uma empregada justificativa para a questão presencial. como justificativa. Pois é, mas a questão do bullying, para se combater no Brasil, o melhor método deveria ser a adoção do método Kiva, que foi um método empregado na Finlândia e que conseguiu resolver as questões de bullying. Vocês podem pesquisar esse método Kiva, K-I-V-A. O Nathan disse, estou no segundo do médio e estudo para concursos militares. Sempre tento manter uma rotina com disciplina, sendo bem sincero, aprendi muito mais em casa do que na escola. Você está falando provavelmente de um curso EAD. Isso. Né? É. Difícil o homeschooling ser pior do que a educação presencial atual aqui no Brasil. Você sabe, Dirã, que eu vejo assim, nós não temos termo de comparação ainda. Mas dependendo a forma como essa educação em casa for atribuída, eu digo que a qualidade poderia em algum momento beirar o sofrível. Porque a gente não sabe. Vejam só, se nós temos hoje uma dificuldade até em contratação para professores que passam por processos seletivos para fazerem um concurso, para darem aula, e nós acabamos tendo um indivíduo que não tem capacidade nenhuma para estar em sala, então se imagine algo que não tem controle por parte nenhum do Estado. Olha só, eu discordo veementemente de você, Dirã. Ele falou, difícil homeschooling ser pior do que a educação presencial atual aqui do Brasil. A educação do Brasil é complexa, é difícil? Ela é. Por diversas razões, inclusive pelo fato de sermos um país de dimensões continentais. Temos ilhas de excelência. Exatamente. Ilhas de excelência. Agora, o fato do homeschooling é a premissa de seleção de conteúdos. E essa premissa você não tem no ensino público ou privado do Brasil. Esse é fato. A Morgana disse, a questão do homeschooling me faz recear sobre a autonomia das crianças. Até que ponto ela será capaz de gerenciar o que ela precisa fazer? Mas não é ela quem gerencia. Em tese não seria criança. Em tese não, eu digo que não será ela. A criança não vai poder discernir. Olha, eu não quero isso. Como a criança não consegue na escola dizer se ela não vai querer aprender agora trigonometria ou não. Claro. E se ali você está com o seu preceptor ensinando aquilo, é porque aquilo é importante. Sim. Se o seu preceptor está dizendo que a Terra é plana, é porque o seu pai acha que a Terra é plana, você tem que aprender que aquilo é plano. Ela não tem capacidade de discernimento. E não tem capacidade de criticidade também, né? E ela não pode contestar. Ela não pode Você pode, na escola, contestar o professor. Claro que pode. Mas você não pode contestar o preceptor. Não dá para contestar. O preceptor foi contratado exclusivamente para isso. Adiante. Acredito que as novas metodologias vieram para suprir as necessidades de alguns alunos que não se adaptavam às metodologias mais tradicionais. Mas o homeschooling é uma metodologia tradicional? Ela é bem tradicional. É a do preceptor? É do preceptor. Você contratar alguém que ensine aos seus filhos aquilo que você acha que é um valor ideal. O que mais? Vamos lá. Quanta pergunta, cara. E quando os pais vão, já chegam estressados e perguntando o porquê da tua presença ali. Elcimar, você está falando nesse caso de algo que não é regra, é exceção? Mas será que é tão exceção assim? Não, o que ele está dizendo, o porquê da sua presença ali é a presença na escola. Quando o pai chega a questionar. Não entendi pela presença em casa. Não? Ali ele estava falando da presença do pai na escola. Tá. Pode ser, é verdade. Isso é verdade que ele falou também, é. Por que ele está ali, né? Por que estão me chamando para vir aqui na escola? O que eu tenho que fazer na escola nesse momento? Pois é, o Bernardo diz que basta ver os problemas sobre evasão nas universidades públicas, é um problema, pois existe dinheiro público envolvido.
Que mais? Por mais que os pais estejam estressados, não devem descontar seus filhos. Fato, respondeu a pergunta de É o que eu estou entendendo. Vejo o homeschooling por uma questão mais religiosa e isso, por fato, mais valores. que tentem esconder, isso. Porque, olha só, antes de postar esse vídeo aqui, eu faço a edição das tags de direcionamento, né? A busca mais feita com homeschooling é homeschooling católico, homeschooling evangélico, homeschooling religioso. São as 3 maiores buscas que você tem. O Éder perguntou: queria perguntar ao professor Pablo Jamil se ele prefere que o filho dele frequente escola pública ou que ele mesmo ensine português, porque não tem o filho ainda. Ó, é muito evidente, meu filho frequenta escola, que não é pública, meu filho frequenta escola particular, porque eu posso pagar essa escola para o meu filho. Se não pudesse, ele frequentaria escola pública, correto? E lá na escola pública, ou na escola em que meu filho frequenta agora, ele está sendo alfabetizado. Ele está sendo alfabetizado. Eu sou professor de português há 20 anos. Sou eu que estou alfabetizando meu filho? Não. Não sou eu. Quem está alfabetizando meu filho é uma professora especialista em alfabetização infantil que fez um curso de pedagogia e que tem técnicas de alfabetização que não passaram pela minha formação. E é ela que está fazendo isso, porque ela é a responsável por isso. Pablo, caso seu filho faça uma pergunta de língua portuguesa para você, eu dou o direcionamento, mas eu digo para ele: respeite a professora e é ela que está te ensinando. Porque ela também, às vezes, não saberá dar aula para um concurso que você está dando. Exato. E vou dizer uma outra coisa para você. A minha netinha frequenta uma escola pública municipal de Curitiba. E ela foi alfabetizada online. Olha só. Ela foi alfabetizada. Eu sou um exemplo, eu dou um exemplo nítido para vocês. A minha netinha foi alfabetizada online, com as tarefinhas que a professora passava. Na escola pública. Na escola pública municipal. Eu não vou falar o nome agora porque eu não me lembro. A escola pública municipal em Curitiba. E ela simplesmente foi alfabetizada online. E um detalhe interessante: durante essa pandemia, ela passou conosco quase um mês ou mais de um mês, e ela todos os dias tinha a sua rotina de ir para o computador para assistir às aulas e fazer as tarefinhas e enviar, digitalizar e enviar. E ela foi alfabetizada online. E aí? Pois é. Escola pública. Escola pública. Agora veja assim, aí que eu digo, a capacidade que a professora tem de alfabetização, você não tem. Porque a formação sua é uma formação num outro nível. Exato. Diferente dela. Agora, na nossa escola, não. Qualquer Zé Goiaba que tiver um conhecimento prévio razoável pode dar aula. Aí que nós temos um pepino hoje. A nossa escola é levada tudo ao Deus dará, cara. Qualquer mané pode dar aula. E isso, na verdade, é você ampliar essa possibilidade agora. Sim, mas você está querendo fazer com que um monte de Zé Mané, sem formação nenhuma, vá dar aula. Exato. Ou seja, estamos suprindo a capacidade das escolas de terem mais professores? Não. Estamos permitindo que um monte de Zé Mané vá dar aula. Exato. Então, se eu tenho um conhecimento prévio, também quero clinicar. Eu vou começar a estudar sobre o olho e quero começar a estudar, dar aula sobre o olho. Qual é a outra profissão que existe exercício legal da profissão? Tem exercício legal da profissão para professor? Não. Então, mas para advogado tem, para engenheiro tem. Para medicina tem. Se eu tenho, por exemplo, hoje um AutoCAD, ele pode me auxiliar muito num cálculo matemático, na engenharia, qualquer engenheiro pode me corrigir aí. Mas pelo que eu sei, o AutoCAD é um grande exemplo. Se eu jogar ali, por exemplo, eu posso utilizar o que eu quiser. Você não pode assinar o ABITS de um... Não posso, mas agora, qualquer Zé Mané assina um livro de português, um livro de história em qualquer escola. Esse é o detalhe. Vamos continuar ali, ó. O Natan disse: eu vejo o homeschooling como uma qualidade de ensino melhor para o aluno esforçado. Eu o não aluno sei esforçado o que dizer vai bem em sobre qualquer isso. lugar. Eu não sei o que dizer sobre isso. O aluno esforçado vai bem em qualquer lugar, viu, Natan? Natan, entenda. Você está pensando que o aluno terá um ensino de qualidade. Você não está considerando quem serão os atores desse ensino. Quem vai ensinar? Eu acabei de falar que você pode ter uma família terraplanista, negacionista, gente que vai querer alijar o filho de diversos conteúdos que são importantíssimos. Que ele não vai aprender. Que ele não vai aprender. Ele não vai aprender. O Natan disse: tanta gente termina o ensino médio sem capacidade de prestar uma prova vestibular que vai garantir o seu futuro. Não é a prova do vestibular que garante o futuro. Não. Eu tenho colegas que são formados em letras que não têm futuro em letras. Eu estudo com colegas que fazem o curso de direito que não terão futuro nenhum em direito. Não é o vestibular que define o seu futuro. 12% dos nossos universitários são considerados analfabetos funcionais. Pois é. E aí? Continuando.
O Danilo mandou, até agora só vi espantalhos nessa discussão. Eu também. O Sérgio Verona, olha lá o Sérgio. Ô, Verona, cadê o Verona? Creio que a grande questão é melhorar a educação de base sem ideologia e os pais estarem mais próximos da educação dos filhos. Tinha educação em casa e na escola. Agradeço a educação que me deram. Olha lá. Não, e detalhe, Verona, a educação que você mesmo está colocando aí, não é aquela educação de berço que você tem, que você é um cara que foi... E detalhe, como foi aluno meu, posso falar, sempre foi um menino extremamente educado. Extremamente educado, mas essa educação que ele recebeu de berço fez com que ele tivesse uma educação que seria uma educação escolar muito proveitosa. Claro. Você entendeu? Agora, será que todo mundo terá o berço que você teve, Verona? Essa que é a minha pergunta. Será que todo mundo terá os valores que você teve em família? Essa que é o detalhe. Ou será que às vezes, desculpe, Pablo, é que às vezes até esses valores não são distorcidos do que tem na própria sociedade? Pois é. Continuando aqui. O Éder disse, acho que o principal argumento... Não, isso eu já falei. Já. O Guilherme disse, minha mãe é professora de ensino fundamental 1. Ela tem que implorar para que os pais façam seus filhos fazerem suas tarefas. Aí, Guilherme, olha lá. Matou a pau. Pronto. É isso aí. É esse o pai que quer cuidar da educação, do filho. A Andréa Barbosa disse, concordo, mas é complicado. Talvez os pais tenham ensino superior, mas não consigam ensinar e tem que contratar professores. Aí quem não pode contratar, que se lasque. Né? Opa! Ou o cara tem aquele ensino superior feito nas coxas, né? Também tem. Pois é, e daí ele vai ensinar o quê? Aquele pai que teve o ensino superior dele feito todinho no bar. Também tem. Né? Continuando. Uma dessas ilhas de excelência, por exemplo, são os institutos federais. Foram feitas pesquisas que mostram que só se existisse ensino médio desses IFs, teríamos uma educação nível Coreia do Sul. Concordo com o Bernardo Leal. Um colega nosso, inclusive, dá aula no Instituto Federal, o professor Lelo. Exatamente. Ele relata isso de lá. Exatamente. Continuando, a Jael disse, eu não tenho filhos, mas fiquei curioso, com o tempo fui pesquisar a Pérez no Congresso. Achei 6484, 2002, que fala em tirar as crianças das ruas, das escolas, por causa da violência. Né? Então, tirar crianças das ruas e das escolas por causa da violência. Tirar a criança da escola por causa da violência. Agora, vejam só, a convivência da criança na escola é onde normalmente se localiza a violência contra a criança. A primeira pessoa que percebe que uma criança está sendo violentada ou abusada é na escola. É um professor. Exato. É o professor que de repente conversa com os outros colegas em sala de professores e diz assim, fulano não está diferente? Será que está acontecendo alguma coisa com fulana? Alguém conhece a família da fulana? Aí começa aquele bate-boca, aquele bate-papo entre professoras discutindo o quê? Achei que ela está estranha, ela fez um desenho diferente. Aí a orientadora já começa a levantar suas orelhinhas, será que está acontecendo violência ou não? Aciona um conselho tutelar. Então essa violência contra as crianças estão sendo descobertas aonde? Na escola. E aí essa criança se estiver sendo violentada, por exemplo, e o pai não leva a essas escolas, permanece no homeschooling. Pois é. E essa violência? E aqui nós temos uma coisa curiosa ali. Você não pode ser um homeschooler e colocar o seu filho para estudar em casa se você já tiver sido condenado, por exemplo, por uma lei Maria da Penha. Opa! Certo? Ótimo, isso é ótimo. Fechou, se você tiver cometido um homicídio ou qualquer coisa desse tipo. Beleza. Mas e aquele cara que até agora não foi condenado e que é um abusador e que sabe que se mandar a criança para a escola vai ser pego, vai ser denunciado. Então. Onde é que ele vai deixar a criança? E eu pergunto para você, e o homicida que se ressocializou, ele não tem direito de se recuperar? Pois então. O cara é homicida. Matou por quê? Ele só matou, mas foi legítima defesa, não foi? E aí? Esse cara não pode mais educar o filho? Então, você vê o tamanho das questões? Cara. Nós tivemos durante a pandemia o maior incremento no número de crianças que sofreram violência sexual e violência doméstica. Abuso de toda e qualquer espécie. Porque ficaram em casa obrigadas. Isso que o Oli falou é a mais pura verdade. A escola costuma ser um local em que se percebe a violência. Exatamente. E por que ali? Porque ali a criança se abre, a criança fala. A criança ela vai verbalizar para a professora, ela Agora, vai contar. Nós precisamos aqui, Oli. Você quer ele mais frio? Eu quero. Daqui. Porque o troço aqui parece uma sauna. Me dá uma toalha lá, Carlão. Vou ficar pelado. Aqui, pronto. Ó, o que acontece?
Nós estamos falando sobre violência na escola, bullying, etc, etc, etc. E é importante que você entenda o seguinte, existe aquele argumento que diz o seguinte, mas nas escolas as crianças sofrem bullying, sofrem ameaça, sofrem perseguição. Beleza. Vamos fazer um cálculo simples. Quantas imagens de brigas em escolas, de bullying, você já viu? Diversas. Você viu diversas. Ele me trouxe a toalha. Diversas. Oli, vamos imaginar então que até hoje na sua vida você tenha presenciado 1000, vamos colocar um número alto, tá? 1000 cenas ou de violência ou de bullying contra crianças na escola. Vamos jogar um número muito alto. Você tenha ou visto no celular, ou viu criança brigando na sala de aula. 1000, tá bom? É muito. Muito, claro, eu exagerei. Sabe por quê? Espera. Desculpe. 1000. Quantos anos você tem de educação? 42. 42. Se nós multiplicarmos 42 anos por 200 dias letivos, quantos dias nós teremos? 80 mil? Né? 40? Eu acho que pelo menos isso, mil. tá? Vamos pegar 80 mil. Certo? O que é que mais houve? Aula normal, aula que transcorreu o seu curso ou episódios de violência e bullying? Aula comum, é claro. Por quê? Porque quando se propagandeia que a escola é um espaço de violência e de bullying, você está sendo conduzido pela heurística da disponibilidade. Você olha os seus vídeos lá naquele outro aplicativo e pensa, escola só tem isso, só violência. E até eu diria para você o seguinte, e às vezes até eu comento em sala isso, na realidade eu acho que eu trabalhei dentro de uma redoma, que eu sempre trabalhei em grandes escolas. E os casos de violência que eu percebo são raríssimos. Contra professor e entre alunos. Porque normalmente a gente pega uma elite. Uma elite que vem às vezes, não tanto uma elite financeira, mas uma classe média alta, uma classe média muitas vezes, preocupada em dar ao filho uma boa educação. E esse filho que terá uma boa educação numa escola privada, por exemplo, que é onde eu trabalhei a minha vida toda, praticamente é quase uma redoma. Você quase não via essa violência. Tanto é que eu já fui chamado para dar uma entrevista sobre violência em escola e eu recusei. Por qual motivo? Eu não teria o que falar. Não teria parâmetro. E quando eu falasse, por exemplo, como eu tenho ali alunos que agora comentam que são amigos meus, se nós puxarmos de memória de 30 anos atrás, a quantidade de violência é extremamente pequena. Porque é uma redoma. É uma redoma onde eu vivi. Eu vivi numa redoma educacional. Então perceba, só que se fala tanto sobre isso, se bate tanto nisso, na questão da violência, que ela é realmente uma verdade. Mas essa escola é que identifica a violência contra a criança. Exato. Vamos continuar aqui, ó. O Henrique disse, saia da escola pública sem saber absolutamente nada de matemática. Aprendi em casa depois dos 18 anos vendo videoaula no YouTube. Mas, cuidado, você não saiu da escola analfabeto. Não. Você não saiu da escola sem noções de geografia e história. Não. E pelo menos as 4 operações fundamentais, ainda que de forma rudimentar você sabia fazer. Porque se você não tivesse esse conhecimento, nem no YouTube você teria conseguido entrar. Quem vem lá? Depois, bons tempos o Sérgio falou, tempos do Colégio Canadá de Apucarana, onde tínhamos educação, liberdade, hoje temos mestres como amigos. Hoje Oliveira estaria preso. Ai, que loucura, né, cara? A Esther Nogueira disse, eu acho famílias que defendem esse tipo de educação no Brasil estão privando seus filhos de conviver com o diferente. Deveriam também criar uma bolha para eles viverem. Eu concordo com isso. Isso aí, Esther, é o que aparece normalmente quando o pessoal diz que você está tendo uma visão de mundo e de pensamento crítico que não está acontecendo. É exatamente com base nisso aí. Você está criando, como nós falamos nas redes sociais, você só está vivendo entre os seus iguais. E você vai botar a sua criança, o seu filho, não conhecendo a realidade que está ao seu redor. Porque quando você vai para a escola é um espaço de interação social e principalmente de estabelecimento de limites. E diversidade. Exato. Você vai e você encontra o aluno que não tem a pele da mesma cor que a sua, não tem o olho da mesma cor que o seu, o cabelo não é igual, não fala como você. Exato. Os pais não têm a mesma religião que a sua. Não tem. Ele não tem a mesma situação econômica às vezes. Ele não sabe jogar o mesmo esporte que você. E você tem que ir para lá para entender que todos têm direito e todos têm pelo menos vez, porque é na escola que você aprende a conviver com a diversidade.
Você começa a criar empatia na escola. Quando você encontra, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade numa coisa que você não tem dificuldade. E você tem que aprender a esperar. E se você perceber que a educação inclusiva, quando foi estabelecido, quem teve o maior choque com a educação inclusiva foram professores e pais, que ficaram chocados com a educação inclusiva. Exato. Porque para os jovens que estão aprendendo que aquilo ali para ele é rotineiro e é normal, um cadeirante, por exemplo, qualquer um que estiver ali auxilia ele a subir as escadas. O primeiro que passar, leva. E isso vai para sempre interferir na vida dessa Claro pessoa. que vai, porque para ele é normal essa inclusão. É diferente para os pais. Claro. E para os professores. Continuando ali. Deixa eu ver aqui. Olha lá no Bernardo. Né? Volta ali. Muitos que defendem o homeschooling acham que seu filho irá virar gay ou ateu só porque o professor de ciência precisa ensinar a teoria da evolução. Ou educação sexual. Concordo, eu também rio disso. O Éder diz: professores, mas esses exemplos citados não são exceções e não regras? Citar abuso em crianças não é argumento contra o homeschooling? É o argumento que eles utilizam para exatamente colocar que o homeschooling é um problema. Esse é um dos argumentos que você tem. Quais são exemplos de sucesso com o homeschooling no mundo? Éder, chegou o momento aqui. Inclusive, aqueles que são a favor do homeschooling, a questão da violência, eles dizem o seguinte, aspas, os pais querem proteger os seus filhos de bullying e da violência física e moral no ambiente escolar. Essa é a proposta daqueles que são a favor do homeschooling quando se trata de violência. E dizem ainda, filhos com deficiência e dificuldades de aprendizagem, ou seja, seria mais seguro para eles estabelecer o convívio com os pais. Essa seria a ideia. Vamos lá. O Éder fez uma pergunta que eu achei linda, tá? Que é casos de sucesso do homeschooling no mundo. Então o que eu fiz? Eu fui pesquisar. Afinal de contas, as pessoas costumam dar uma garganteada boa, falando assim, ó, porque nos Estados Unidos as pessoas fazem homeschooling, ele é liberado. Então vamos lá. Eu trouxe números aqui de alguns países que você pode consultar a população que está estudando, tá? E aí os números que eu vou apresentar para você aqui, tá bom? Primeiramente, nos Estados Unidos, 4% dos estudantes americanos, de novo, tá? De 100%, 4% é homeschooler. O que vai compreender 25 milhões de crianças. No Canadá, esse número é bem menor. 95 mil pessoas. 95 mil crianças. No Brasil, 22 mil. No Reino Unido, 100 mil. Na África do Sul, 75 mil. 40 mil no Japão, certo? E 30 mil na Austrália. Esses são os pífios números de homeschooling nos países que adotam homeschooling, certo? Agora, eu tenho uma grande pergunta aqui interessante para a galera, principalmente para quem defende o homeschooling. O homeschooling de educação de base não é uma instância formadora fantástica, pelo que estão dizendo? Sim. Então por que não se amplia para a universidade? Então, o autodidatismo. Não é? Então, já são maiores de idade, já tem discernimento, já sabe o que querem, poderia ser autodidato, você vai lá fazer a prova. Então por que você não estuda em casa, por exemplo, para ser um engenheiro ou um médico? Aí você terá um notório conhecimento e poderá exercer a profissão. Ou um dentista? Perfeito. Você se consultaria com um dentista que estudou em casa para ser dentista? Eu consultaria. Consultaria? Eu consultaria. Eu sou um cara crédulo, eu acredito em qualquer coisa. Se até nas escolas qualquer Zé Mané pode dar aula, por que não pode ser dentista qualquer um que estudar? Eu deixo essa pergunta porque você não tem uma proposta dessa no ensino superior. Não tem. Que é a ponta. Então por que essa proposta está na base? O que te faz pensar que você é capaz de alfabetizar o seu filho sem técnicas de alfabetização? O que te faz pensar que você é capaz de ensinar matemática para o seu filho nas instâncias da educação básica sem um conhecimento pedagógico sobre o ensino de matemática? Porque esse meu cliente não pode me questionar, né? Não é mesmo? Esse meu cliente não questiona. Nos Estados Unidos, diversos estados estão pedindo para que a legislação estadual seja revista a respeito do homeschooling e ele seja proibido. A Alemanha... Proibiu. A Alemanha proibiu e é crime na Alemanha hoje. Ali tem outra pergunta bem interessante, vai lá. Vamos lá. Onde é que nós estamos ali? O Danilo, eu acho. Vai pra cima, Volta aí. O bicho tá pergunta, pegando. Tem pergunta aí, vamos ver as perguntas aí que vem.
Não, acho que tem mais... Gay, o ateu, aí ele não é, dá um tal dedo da vida. Não, pera lá, que o Bernardo Leal mandou uma antes que a gente precisa falar. E os professores de Sociologia, Filosofia e Geografia ensinam Marx. Viu, Oli? Você é professor dessas matérias, a não ser de Geografia. Eu não sei porque um professor de Geografia ensinaria Marx, mas tudo bem. Não tem cabimento, mas eu ensino a teoria do Marx. E é que você tem que ensinar. Para que ele possa saber qual é a teoria. Eu não estarei dizendo para você que ele vai funcionar ou não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas, por um acaso, você deixa de falar sobre a Igreja Católica, a história da Igreja Católica? Não, eu falo sobre a reforma religiosa, falo sobre a venda de indulgências, falo a sibonia, que era você vender objetos sacros, vender cargos eclesiásticos, eu sei tudo isso. E nunca tive confusão com ninguém. Por qual motivo? Porque simplesmente você está dizendo historicamente o que é que está sendo feito. Eu dou a reforma religiosa e falo do Lutero e falo de Calvino. Você fala... E nós temos uma região bastante luteranos na nossa região aqui. E eu nunca tive problema com ninguém. Estou contando o fato histórico relacionado ao surgimento da igreja dele. E não estou dizendo que o luteranismo não presta. Você fala, por exemplo, sobre a instituição da religião católica como religião do Império Romano? Falo. Né? Eu falo o cristianismo, o edito de Tessalônica, o edito que você tem de Milão, eu falo em todos eles. Eu falo até que, por exemplo, as mulheres só têm alma porque ela teve um voto a mais no Concílio de Nicéia. Então agora eu te pergunto, se você ensina sobre os fatos históricos associados à Igreja Católica, por que você não pode ensinar sobre Marx? Eu tenho que ensinar. Quem foi que perguntou ali? Ah lá, viu, Bernardo? Sabe por que eu tenho que ensinar? Porque as pessoas possam saber que existe aquilo ali. E para que você tenha discernimento, para quando você comparar, você saber o que é que bom e o que é que não é. Porque um detalhe interessante que nós temos não é associar a figura do marxismo como sendo algo péssimo, e sim aqueles que governaram sob pretexto de que governavam com os preceitos dele é que criaram governos que foram extremamente horrorosos. E aqui eu vou deixar uma sugestão para os senhores, principalmente para o Bernardo. Bernardo, eu não sei se até hoje você leu alguma coisa do Marx, né? A maior parte das pessoas que falam sobre Marx, principalmente de forma mais áspera, não leram, né? Quando muito, no máximo, o Manifesto do Partido Comunista. Mas se você não leu, não leia. Mas eu sugiro que você assista a um vídeo dividido em duas partes de uma palestra de um professor chamado José Paulo Neto, que é a maior autoridade em Marx no mundo, que se chama Introdução ao Método de Marx. Para você entender que é muito diferente falar Marx e marxismo, são coisas diferentes, e para você entender qual foi o método científico do Marx antes de você trazer um reducionismo comum. E outra, aproveita o embalo, faça o contraponto, veja o filme A Onda. Boa! Veja o filme A Onda, para você ver como é que o nazismo cresceu de uma forma assustadora. Veja o filme, vale a pena. Vamos lá, Danilo, perdão. Amigos, concordo que muitos religiosos se interessam pelo homeschooling, mas não pelos motivos que muitos falam. Lembremos que a geração que acredita em terra plana foi a mesma que teve educação formal. É louco, cara. O mundo é louco, Danilo. O mundo é louco. E detalhe, aquilo que eu já disse uma vez quando estávamos conversando com o Pablo, uma geração muito severa cria filhos mais permissivos. A mais permissiva cria filhos numa situação mais centrada e mais conservadora. Por isso que nós temos ondas de conservadorismo que vão acontecendo a cada 20, 25 anos. O Danilo falou uma coisa interessante aqui que torna o nosso debate mais legal. Não acho que o homeschooling seja para todos. Entretanto, não concordo que os que se interessam por isso não tenham direito de fazê-lo. Claro. Calma. Todos que se interessam pelo ensino domiciliar já têm o direito de fazê-lo. Sabe como funciona? O seu filho vai para a escola pela manhã. À tarde ou à noite, você senta com ele pra fazer tarefa. E fala assim, o que foi que você estudou hoje? Leia, estude, e se for o caso de não ter entendido, explique você, pesquise na internet. E foi desta forma que muitos pais identificaram livros que estavam fazendo proselitismo sobre determinados temas, ou simplesmente direcionando o aluno para um termo A ou um termo B. Exatamente. Os pais é que identificaram. O que nós estamos falando é que a escola não pode ser excluída da vida do aluno. Não pode. Isso não pode. Eu não me importo que uma pessoa queira educar o seu filho no contraturno. De jeito nenhum. Mas o direito à educação não pode ser retirado da criança, da educação formal oferecida, quer seja pelo Estado, quer seja por uma instituição particular. E no homeschooling ele terá que estar matriculado numa escola regular, né? Terá. Ele terá que estar matriculado de qualquer forma, né? Sim. Olha o que vem lá. Continuando.
Muitas pessoas falaram no chat que alguns alunos conseguem estudar sozinhos, porém essas pessoas geralmente são adolescentes que gostam de estudar. Uma criança ainda não tem capacidade de estudar sozinha. Alguns até terão, a gente não pode generalizar. Depende de quem estiver junto com essa criança. Depende. Eu já tive alunos, por exemplo, que qualquer um daria aula para ele, até uma garrafa daria aula para ele, porque ele aprendia sozinho. Continuando, boa tarde. Você disse uma expressão heurística. É, exatamente, mas é com H. Heurística da disponibilidade. Tá no livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. Continuando ali, o Bernardo... Não, o Danilo de novo. Violência existe em casa, existe sim. Mas na escola não existe? Existe, ninguém falou que não existe. Claro que existe. Não, existem professores pedófilos, pessoas violentas em escola também. Pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Fechou. Ótimo, leia o mapa da violência do Brasil. No Brasil. Aí você vai observar onde é que estão os maiores registros, na escola, sim, em casa. Sim, exatamente. Continuando. Esses pais se formaram na escola ignorando a maior parte das matérias de ciência, como a teoria da evolução ou sociologia, como Marx, e agora não querem que seus filhos vejam essas coisas. Também tem lógica, ele não está errado, Bernardo, não está errado não. É lógico. Ué. Se eu não sei o que qualquer paspalho disser pra mim que é ruim, eu não quero que meu filho veja. Daí é que vem o preconceito, porque é algo que eu digo antes do conhecimento. Exato. Daí o pai não sabe, vai procurar no YouTube. Aham. Tem um professor ensinando, aí ele vai ensinar. Exatamente. Aí, ó, boa. O Carlão mandou a real, deu pai não sabe, E procura. né? Continuando. O Karl Popper. Ah, esse é demais, hein? Falsibilidade. Acredito que se trata de mais uma mudança que favoreça o rico. Para o pobre ou classe média, isso piora ou não faz diferença. Você resumiu o nosso debate. Piora. Continuando. Victor Kwiatkowski. A escola é importante para aprender a viver em sociedade. Salve, Vitão. É isso aí. Socialização secundária. O Lino disse, os professores da escola em que eu estudo quase não passam atividades. Tem dias que nem pego no caderno. Eu queria usar meu tempo estudando sozinho, que é mais vantajoso. Você acha melhor então estudar sem professor, Lino? É. Porque daí esse é o esquema, né? Já eu disse, para advogado está fácil, só prestar o exame da ordem. É, bem tranquilo. Pois é, bem tranquilão. Bem tranquilo. O Raimundo, esse negócio de escola em casa tá parecendo eugenia, perpetrada pelos condomínios fechados. Sempre é um movimento para dividir, jamais para agregar. Cara, salva de palmas pra você. Raimundão, bateu pesado, cara, bateu pesado. Carlos Rian, clipes animados, educação brasileira é péssima. Imagine então a educação domiciliar em casa. Se a educação brasileira é péssima, imagina a domiciliar. Guilherme Rabelo. O motivo de as escolas públicas não serem boas é porque não há consequências para o aluno e também pelo motivo que qualquer um está virando professor. No Japão, se não me engano, deve haver uma prova para lecionar na escola. E detalhe, somente as maiores notas da universidade é que têm o direito de ser professor. E veja só, o Paraguai ontem expulsou 3 alunos. Ontem, a Cidade de Leste expulsou 3 alunos. Motivo, ontem foi quinta-feira, na quarta-feira houve uma ameaça de bomba numa escola. Ameaçaram a escola e começaram a colocar na internet: morte aos professores, mataremos as meninas, começaremos com essa, mataremos o diretor, mataremos o coordenador. Pararam as escolas e identificaram quem é. Ontem foram todos expulsos da escola. A punição veio em cima do pedido. Aí. Aqui. Que tal, hein? Estaríamos analisando com uma comissão para saber se aquilo realmente aconteceu, se realmente aquilo é verdadeiro, será que não foi apenas uma brincadeira, e aí a coisa vai. Nós não temos hoje o grande pepino que é, nós temos a certeza da impunidade. Continuando. Cadê? O Bernardo Léo respondeu, já leu Marx, já viu o vídeo do José Paulo Neto, show. Já assistiu a onda? Boa. Beleza, não tem preconceito com Marx, ótimo, não pode ter preconceito. Fechou, não tem mesmo, com cara. Pensamento, cara. Boa, qualquer Nós pensamento. discutimos ideias e não pessoas. Exatamente, Bernardo. Na opinião dos dois, qual seria o ideal em termos de ensino nas escolas, independente de elas serem públicas ou privadas? Oli. Qual seria o ideal em termos de ensino nas escolas, independentes delas serem públicas ou privadas? O ideal seria você fornecer a maior quantidade de informações possíveis, sem paixões, sem juízo de valor, para que esse aluno possa internalizar isso e adquirir um conhecimento. E aí sim ele poder dizer, eu prefiro
Marx, eu prefiro Hegel, eu prefiro o capitalismo do Keynes, é isso que eu posso dizer. O que nós temos que ter é uma qualidade do cara que está dando aula. Não estou jogando confete entrando de baixo, não. Mas eu estudei para aquilo que eu faço. Eu leio para aquilo que eu faço. Ou seja, mas qualquer um que tiver um notório conhecimento poderá entrar em sala de aula e ele não está fazendo exercício legal da profissão. Bem, na minha opinião, vamos lá. Fizeram uma pergunta que para mim é chave, né? Que foi a pergunta do Raimundo Dutra. Ideal em termos de ensino nas escolas. Isso vai começar com os nossos colegas professores. Nós precisamos de uma OPB, uma Ordem dos Professores do Brasil. Precisamos começar aqui. Me perdoe. Nós, professores, não temos carteira funcional. Não. Nós não conseguimos provar que nós somos professores. Exato. Desculpe. Você só prova pelo contra-cheque. Só. Nós não conseguimos provar que você é professor. Então, começando por aí, nós deveríamos ter uma Ordem dos Professores do Brasil que, ao um aluno sair do curso de licenciatura, deveria fazer uma prova para dizer que ele está gabaritado para atividade docente. Começando por aí. Fantástico, cara. Primeira coisa. Segunda coisa, essa ordem deveria lutar pela regularização e pela regulamentação da profissão de professor. Fechou? Isso seria muito importante. Fechou. Nas escolas, nós deveríamos ter uma alteração do horário dos turnos de aula. Maravilha. Porque não é possível querer empurrar conteúdo na cabeça de uma pessoa que chega cambaleando. 7h15 da manhã. 7h15 da manhã. Concordo contigo. A oferta de ensino deveria ser universal. E para isso nós precisaríamos de mais escolas e mais universidades. Isso é um fato. Também precisaremos de investimento em pesquisa, extensão e, fundamentalmente, formação continuada e capacitação dos professores. Fechou. Era disso que a gente precisava. Fechou. Acabou. O que mais? Continuando. O William Castro mandou, que chegou agora, o Picuinha. Que mais? O Sérgio Verona. Tem que ser falado sobre tudo. Hoje o pessoal não sabe o que é marxismo, Boa. Não sabe das cruzadas, nem da contribuição das porcarias da igreja, não sabem porra nenhuma e não tem argumentos. Boa, Sérgio. Verona. É isso aí. Que mais? Bernardo. O Bernardo falou, concordo totalmente com o professor Oli, não sou contra as teorias do Marx, vocês estão me confundindo. Não está confundindo não, Bernardo. Nós estamos dizendo que você está certo. Você tem informação, você tem a leitura, e mesmo que você discorde da gente, nós vamos dizer que você está certo. É um direito dele discordar. É claro. Pablo, nos Estados Unidos as escolas públicas, se comparadas com as particulares aqui, são muito melhores. Não. É outro país, cara. Como é que você quer comparar? Os dados que o senhor citou são apenas proporções. Óbvio, lá eles vão preferir as escolas do homeschooling. Quem disse? Você mora nos Estados Unidos? O Cris mora. O Cris pode falar isso pra gente. Não, o Cris não tá estudando lá. Não, mas o Cris é pesquisador lá. Então ele tem a galera, tem o pessoal que... Metido ele também, não. Tá foda, né? Mas só quem mora lá pode falar isso. Tá? Só quem mora lá. O sistema educacional norte-americano é diferente do brasileiro, né? Uhum. O Guilherme disse, acho que os alunos devem aprender Marx, Escolástica, Friedman, Sócrates, etc. e assim chegar à conclusão por si mesmo. Fechou. Exato. Porque tem que ser uma educação formadora, transformadora e crítica. Exatamente. Para o Brasil, o homeschooling se torna meio que uma saída para os problemas de qualidade nas escolas. Vai além de uma opção para os pais. Nem fodendo, nem lascando. Tá? Não é um problema de sair para qualidade nas escolas. Você diz que o problema é de qualidade nas escolas, reputando ao fato de que o problema está no professor. De que o problema de qualidade da escola está no professor. Também está no professor, mas não só nele. No modelo de avaliação, no modelo de formação de itinerários de conteúdo. Fechou. Em todas as outras causas. Que mais? Excelente a OPB. Aí, ó, que mais? É boa, essa foi muito boa. A ideia foi fabulosa, cara. Mas vou fundar a OPB. Vamos começar a mexer com isso? Vamos começar. Que mais? Concordo com essa prova para avaliar se está apto ou não precisa. Beleza, é isso boa, aí, ó. É isso aí mesmo, cara. Henrique diz, precisa-se ver os dois lados da moeda sempre para poder tirar a conclusão com mais clareza. Assim funciona, com mais capitalismo, etc. Beleza. Exato. Esse modelo de crédito, mas nas universidades particulares não é eficiente, pois desagrega os alunos.
crédito, talvez seja aquele crédito de uma disciplina para outra, crédito 1, crédito 2. Ah, entendi. Talvez seja isso. Pode ser. Mas ele não é eficiente? Será? Minha tia mora na Flórida, ela foi lá no ano passado para lá e percebeu essa diferença. Na Flórida, que é o estado em que há a maior quantidade de imigrantes latinos. E é por isso que os latinos preferem educação pública nos Estados Unidos, porque ela é de qualidade. Mas é evidente, porque eles também não podem fazer homeschooling lá. E de qualidade comparado aonde ele veio. Exatamente. De onde ele veio. Então, lá é a maior quantidade de latinos, depois da América Latina é na Flórida. Tanto é que a maior quantidade de emissoras de FM lá são transmitidas em espanhol. Quando eu tava lá, a comparação que é essa aí? Eu tava caminhando por ali. E aí, eu num shopping, cara, eu entrei no shopping ali, mandei 25 metros, assim, mais ou menos, um cara chegou, você é brasileiro, hein? Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, você tem cara de brasileiro. Daí eu falei, você tá fazendo o quê? Eu falei, eu moro aqui faz um tempão, não sei o que, a gente conhece quem é brasileiro pela cara, mas aqui todo mundo é brasileiro. Todo mundo aqui, ou é brasileiro ou é latino. Tanto é que às vezes o cara quer fazer um curso de inglês, vai se aprofundar no inglês na Flórida, perdeu tempo, porque você fala espanhol lá. Olha lá, o Éder falou, sinto falta do meu terceirão, mas só pela bagunça, não pela qualidade. Eu tenho pena disso, cara. Porque talvez nessa época, quais eram seus interesses nessa época? Mudou bastante. O teu interesse nessa época, Éder, era estar lá para estudar? Porque, por exemplo, agora você está assistindo um debate com dois professores. Um debate de escola. Sobre educação. Naquela época você ia assistir? Exatamente. Pá. Mudam seus valores, né? Exato. Mudam seus valores. Olha lá. O Verona. OPB já. OPB já. Mas vai ter muito professor contra. Claro que vai. Claro que vai. É lógico. É regulamentação da profissão, né, cara? O Raimundo disse, em 2019, se não me falha a memória, a Alemanha fechou a última universidade privada. Será por quê? Por que será? Mas, por exemplo, na Inglaterra, os hospitais públicos são bem melhores que os particulares. Sim, mas é que o sistema de saúde da Inglaterra é o melhor sistema, é o melhor modelo de sistema do mundo. Do mundo. E o segundo é o nosso. Que é baseado lá. Que o Japão veio aqui estudar como é que é, os Estados Unidos veio aqui estudar como é que é. Ó, pra você. O segundo melhor do mundo é o nosso. Ó, no Canadá também tem uma escola pública de qualidade. Meu irmão mais novo já fez intercâmbio por lá. Ele podia escolher as disciplinas, o que se chama ensino vocacionado. O problema aqui no Brasil também é o currículo imposto pelo MEC. Ô Bernardo, se você pudesse escolher, o que você teria escolhido para estudar? Mas lá também existe uma base. Existe uma base que você é obrigado a fazer, as demais são optativas. O nome disso é propedêutica. Tá? Propedêutica. Todo ensino tem que partir de uma propedêutica. Que mais? Guilherme. Veja o exemplo de o porquê de as IFTMs serem excelentes. Como os salários são um pouco melhor que os normais, então há um incentivo de os melhores professores prestarem concurso. Também há consequências para os alunos que não estão nem aí. Não, isso é outro... não, a consequência dele não, tá? Agora veja só, o salário não condiz normalmente com questões de qualidade. Salário e qualidade, eles andam em situações diversas. Claro que quando o salário é atrativo, mais pessoas terão interesse em trabalhar naquilo ali. Salário geralmente é muito associado à rotatividade. Rotatividade. Quanto mais baixo o salário, maior a rotatividade docente que você possui. Onde existem remunerações maiores, você pega, por exemplo, escolas privadas que pagam bem, que você acaba observando que os professores permanecem por muitos e muitos anos nas escolas. E assim, eu vou dizer aqui agora algo bem importante, tá? Que para mim, na minha opinião, o homeschooling é o primeiro passo para que em um futuro próximo, nessa tendência que nós temos de o Estado querer abandonar tudo, o Estado querer abandonar a responsabilidade pela educação. Você acaba talvez tirando a função primaz do Estado, que é ser responsável por aquilo que seria a educação básica. A tutela do Estado. A tutela do Estado. A forma de administrar o ensino nas escolas tem um problema, que o professor está dando aula, mas nem todo aluno tem a mesma capacidade de aprender do outro. Aí ele passa de ano sem absorver o conteúdo.
Essa justificativa, Gabriel, é para os defensores do homeschooling, dizendo que cada aluno tem um processo de aprendizagem diferenciado. Então, quando eles falam na questão da aprendizagem, eles dizem exatamente isso. Mas quando nós, da qualidade do quando ensino. fazemos um curso de licenciatura, aprendemos isso. Nós temos uma disciplina que fala sobre isso. E os professores são ensinados a lidar com as diferenças cognitivas dos alunos em salas de aula. Cara, o que está acontecendo, na verdade, é o poste mijar no cachorro. São as pessoas que não têm formação didática falar assim, o meu professor não sabe fazer o que ele está fazendo. Exatamente isso. Então você acaba tendo que, quando se colocou esse notório saber, que eu tenho esse troço atravessado aqui, cara, tá? Você acabou criando que qualquer um pode exercer. E esse é o grande pepino que você tem. Tanto é que os defensores falam exatamente isso, que você tem que o nível de aprendizagem é completamente diferente. Que mais? A má qualidade da educação é culpa da direita ou da esquerda? Deixa eu te explicar uma coisa. Catanhede, direita ou esquerda não importa, a corrupção é ambidestra e a hipocrisia também. A corrupção existe de todo lado. Todo lado que você tem. Então não é por esse lado, não. O Danilo disse, o Pablo disse que o homeschooling se baseia primordialmente em valores. Também, mas não em valores de terra plana. Como é que você sabe? Mas em sim a vantagem de o ensino escolar ser condizente com o familiar. Quando eu disse valores, questão axiológica, eu estou falando exatamente em crença. Em crença, naquilo que você acredita, na sua religião, no que você deixa de acreditar. Isso é uma questão axiológica. Quem vem lá agora, a culpa não é da direita nem da esquerda, o problema está apenas na gestão do MEC, no orçamento disponível para a educação. Falou tudo, Bernardo. Falou, isso aí, Bernardo, fechou. E o orçamento é grande, hein? Só que ele é pessimamente gerido e pessimamente distribuído. Nós investimos não na base, nós investimos na ponta. O Gabriel disse, vejo no homeschooling... Vejo vantagem no homeschooling de os pais e os alunos aprenderem junto. O ideal seria isso. Eu vejo nisso aí desvantagem. Os dois continuarem na mesma. Uma visão idealizada seria essa. Será que aconteceria isso, Gabriel? Cara, assim eu vou falar pra vocês bem a realidade. Ó, duas coisas pra eu encerrar a minha parte, que a gente já tá passando do horário, apesar de o debate estar muito bom. Primeiramente, se seus pais fossem homeschoolers, onde é que você estaria agora? Se seus pais, as pessoas que você conhece as convicções, o que sabe, o que não sabe. Se eles fossem homeschoolers, que tinham a missão de, número 1, alfabetizar você, número 2, continuar com a sua sequência didática, onde você estaria? Tá? Você gostaria de que seu pai e sua mãe tivessem sido homeschoolers e ensinado você? Pergunta primordial. Segunda colocação. Durante a pandemia, o meu filho, que tem 4 anos, e entrou na escola quando tinha 1 ano e meio, 2 anos, ficou a pandemia toda sem ir para a escola. Apesar disso, o meu filho tem, por causa da minha esposa, de mim, muito contato com diversas áreas do conhecimento. A gente propicia isso para ele. Pablo, você acha que esse 1 ano e meio, 2 anos que ele perdeu foram perdas para ele? Sim, totais. Por quê? Porque o meu filho, quando estava no início, que ele estava na escola, depois de 1 ano que ele estava na escola, ele estava extremamente bem socializado. Brincando com outras crianças, conversando, aprendendo a dividir, comendo bem, alimentando-se bem, todas essas questões. Ele ficou 1 ano em casa, 1 ano e meio, todo esse trabalho regrediu. E só voltou a melhorar quando ele voltou para a escola, para o ambiente escolar. E digo assim, eu conversei ontem por telefone com um amigo meu, também vinculado à questão de escola, e ele falou do filho dele com 17 anos, e disse exatamente a mesma coisa. O filho perdeu, na realidade, 1 ano e 9 meses de aula. Ele disse o seguinte, o filho avançou para os 17 anos, mas ele percebe que a linha de raciocínio do filho parou nos 15. É aquela velha máxima, nesse espaço de tempo, nesse 1 ano e meio, ele sequer aprendeu a atravessar a rua, porque ele não atravessou rua nesse período. Ou seja, ele ficou apenas dentro de casa. Então você acaba prejudicando em todo o processo. Olha lá, tenho pesquisado, o Danilo mandou, tenho pesquisado bastante e vi bons resultados em algumas famílias, mas quase nunca vemos professores falando sério sobre isso como vocês. Parabéns, temos que ouvir todos. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Danilo. E o nosso objetivo é exatamente esse, sem paixões. Eu detesto paixão, detesto torcida, cara, tá? O Éder disse...
O homeschooling não é os pais simplesmente. Temos professores particulares excelentes. E daí eu volto no que o Ali falou. E quando você não pode pagar? Cara, aí ficou o Zé Você Mané, não né? pode, cara, pensar assim, beleza, temos professores particulares excelentes, então quer dizer que a sociedade e a educação tem que ser boa para quem pode pagar. Não é isso. Viu, Éder? Eu vou falar uma outra coisa para você bem interessante agora. O Brasil tem uma das melhores dietas alimentares do mundo. Impressionante, né? Impressionante. Melhor que a americana. Dizem que a dieta americana mataria um macaco em menos de 40 dias. Melhor que a japonesa, melhor que a chinesa, melhor que a oriental. E 36 milhões de brasileiros têm restrição alimentar em algum momento do dia. Então perceba, o homeschooling poderá ser excelente para uma elite. Ou seja, nós vamos novamente perpetuar a pobreza. Nós estamos entrando num processo evolucionista da pobreza. A próxima geração, por falta de informação e formação, será mais pobre do que essa. E sabe o que é que vão te falar, Oli? Quando lá na frente os nossos filhos, netos, bisnetos, a partir disso estiverem vivenciando esse aumento da desigualdade social, pela lei da meritocracia, você não se esforçou o suficiente. Continuando ali, só o Bernardo, é Kiva, tá? É Kiva. Continuando, Não é o pra... Raimundo disse, a escola em casa me lembrou o filme Her. Assistam, fala de uma visão de quem se relaciona com uma voz de um computador. O relacionamento fica artificial e perigoso. Boa. Exatamente. O Éder falou, o homeschooling além de tudo é uma opção. Foi o que eu falei antes, não me importa que a pessoa queira se meter na educação do filho, contanto que não tire da escola. Aham. Henrique Moreira disse, infelizmente minha mãe nunca teve a oportunidade de ir à escola, fico muito triste por isso, ela não ser capaz de me ensinar. O Vitor em cima. Pois O é. Vitor, exatamente. A criança evolui muito na escola. Tá? O Bernardo perguntou para você ali, a Pablo. Valeu pela dica. Foi o que ele falou do Kiva. É Kiva. A Jael disse, meus pais me educaram em casa? Misericórdia, eu saberia ler e escrever, mas eu teria aprendido a pensar. Você tá entendendo, cara? Isso aí, cara. Galera, que loucura. O debate é muito louco, é muito profundo. Eu acho que isso acaba até trazendo... E outro detalhe, há pouco tempo atrás apareceu um casal que estava educando os filhos, um casal de filhos, na seguinte situação. Eles não utilizavam veículos por questões de combustível, eles utilizavam e priorizavam muito questões de recicláveis, porque você tem que cuidar da natureza. Eles usavam apenas bicicleta e os filhos estavam afastados de celulares e computadores e redes sociais. Certo. Muito bem. Aí eu pergunto, como essas crianças estarão daqui a 15 anos? Alienadas. Como é que elas estarão no mercado de trabalho? Alienadas. Então, e os pais estão certos em fazer isso? Que legado esses pais deixaram para os filhos? Porque os pais concluíram que a internet é ruim, que o celular é ruim, que os jogos de computador são ruins, que o veículo com combustível à explosão é ruim. Meu filho não passará por isso. Mas que filho ele deixou para o mercado? Um filho perdido. Essa é a pergunta. Alienado. Né? Continuaram ali. O programa está incrível hoje, tema extremamente relevante, deve ser tratado com seriedade. Muito obrigado, Lilian. Boa, obrigado. A escola, lugar de aprendizagem e socialização. Principalmente quando ela disse parabéns, garotos. Isso foi fabuloso. Lilian, beijo no seu coração pelos garotos. Você viu garoto? Tá Você vendo? viu garoto? Pá! Vocês já deram a solução. Que tenhamos uma escola pública de excelência e que possamos escolher. Olha lá, Isso aí. escola é lugar de aprendizagem e socialização, disse a Vera. Como diz o professor Dio Santo. Deus santo. A Ana disse, minha mãe é professora, talvez eu até seria alfabetizado, mas passaríamos necessidades. Afinal, ou ela trabalha ou fica em casa se dedicando exclusivamente à minha educação. Olha aí. Não é uma elitização do ensino? Com certeza. Então nós aqui, réis mortais, estamos discutindo a elitização do ensino, estamos discutindo que seria o ideal nós elitizarmos ainda mais o nosso ensino. E sabe o que é curioso? Muitas dessas pessoas que têm essa argumentação hoje que defendem o homeschooling, há alguns anos postavam a seguinte mensagem na internet. Deveria ser obrigatório que os filhos dos ministros e dos políticos estudassem na escola pública. Porque
Porque se isso acontecer, A escola sabe pública- onde é que os filhos dos políticos, dos ministros vão estudar? Nas escolas que eles construirão em casa com os melhores professores e só vai aumentar a diferença. Exatamente. Oli, isso. Oi, pra mim querido. já deu. Nossa, quanto tempo nós estamos falando aqui? 1h e 22 minutos. Barbaridade. Cara, foi muito rápido, as perguntas foram maravilhosas, como sempre. Cara, nós temos uma elite de pessoas nos acompanhando aqui. Concordo. Nossa, E é sempre um debate muito bom. o pessoal que colocou ali sobre o debate, dizendo que nós estamos agindo com isenção, esse é o nosso objetivo. E se em algum momento nós tivermos uma tendência para A ou B, nos alerta. Que quando a gente sentou para falar sobre o programa, um dos objetivos era esse, né, Pablo? Nós vamos discutir qualquer assunto, qualquer tema, não interessa o que é, sem paixões e sem torcida. Por isso que eu gosto do Pablo. Pode ter as consequências que quiser, mas sem torcida e sem paixão. É isso aí. Tem que ser dessa forma. Será que voltaremos aos tempos medievais? Quanto retrocesso. Ó, eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui uma coisa que a Jael disse que eu acho muito bonito pra gente encerrar. Ela reconheceu seus professores, ó. Gente, tudo que eu queria ser era a professora Terezinha. Ela era maravilhosa. Tinha a Solange Merlin, Deolides, a Ramiltes, o Antônio Garcia. Eu não seria eu sem eles. Ó, e eu amo ser eu. Cara, que coisa Fabuloso, bonita né, isso. cara? Professores, você se lembrou dos professores. Olha que troço louco. Se você conseguir ler essas mensagens, agradeça os seus professores. Agradeço aos professores, você foi bem alfabetizado. E detalhe, foi muito bem alfabetizado que teve ideias fantásticas. Tá? Exatamente. Olha lá, somente uma ideia, uma semente foi lançada, a OPB. Pablo, vamos começar a pensar sobre isso? Vamos, eu acho Sabe por quê? Porque importantíssimo. eu já cheguei a ligar a Brasília no MEC para saber sobre a minha carteirinha de professor e a resposta que eu tive do MEC foi que, infelizmente, existe. nós não temos uma carteira funcional. Tá aí. Escola pública de qualidade já dizia Florestan Fernandes. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima. Beijo no coração e sempre sem partidarismo. Até o próximo. Tchau. Tchau.